para dar sequência à nossa discussão, eu vou seguir o programa original que a gente tem aqui da sequência de palestrantes. Então, eu gostaria de convidar o Bruno Abreu, que já foi secretário executivo da CEMED, tem muita experiência nesse tema, que agora representa a Sindusfarma. Bruno, muito obrigada pela sua presença e fica à vontade para começar a sua fala, por favor. Obrigado, Vanessa. Um prazer estar aqui de novo nesse fórum tão importante já está na 11ª edição. Eu participei de algumas enquanto governo, já participei enquanto Sindusfarma, e é sempre um prazer estar discutindo esses temas de precificação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ela entrou? A tela está compartilhada? Não sei se a Vanessa está me ouvindo. Eu também não estou vendo ainda. Ainda Tela não? Compartilhada. Eu vou tirar a tela. Eu vou seguindo aqui, sem compartilhar. Acho que é melhor. Vai ficar até mais dinâmico. Bom, quando a gente fala em precificação, né, a gente tem que lembrar que o mercado brasileiro ele é regulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Né, essa regulação mais moderna, a Câmara começou em 2003, e quando a gente fala em regulação do preço de entrada de um medicamento, de uma tecnologia, a gente fala de uma resolução que data de 2004, que é a famosa resolução número 2 de 2004. Né? É uma resolução foi uma resolução extremamente moderna à época. Ela tentou trazer e estar na vanguarda dessas legislações no mundo, introduzindo a avaliação de tecnologias em saúde na avaliação do preço de entrada. Né? Isso foi um passo que o Brasil resolveu tomar à época e que não foi seguido, porém, por outros países do mundo, porque o uso da avaliação de tecnologias em saúde é no segundo passo, é na incorporação das tecnologias no sistema. Aí você faz uma avaliação econômica para ver se é possível cada sistema de saúde abastecer, incorporar aquela tecnologia ou não. Né? Então a gente tem essa questão que ela tem esse desvio, porque ela faz uma avaliação de tecnologia na entrada do preço do medicamento, da tecnologia no mercado, e essa avaliação vai ser replicada depois em um ou dois momentos no Brasil, que é a avaliação feita pela Conitec, que é para incorporação da tecnologia ao SUS, ou a avaliação feita na ANS para incorporação ao rol, né, da saúde suplementar. Né? Então você tem o uso da avaliação em saúde em 3 momentos distintos, com pouca transparência, com nenhuma parametrização. Como são modelos matemáticos, a gente sempre tem escolhas a serem feitas, e essas escolhas, às vezes, podem impedir a entrada de uma tecnologia no Brasil, principalmente quando a gente fala do preço de entrada, né? Um preço lista que não vai ser um preço SUS, porque ele vai ser negociado na corporação da Conitec depois, e hoje negocia-se muito, né? Você tem muitos descontos para que uma tecnologia possa entrar no sistema, você vai ter negociações específicas, né? Nos parceiros da saúde suplementar, enfim, e você tem um preço lista, que é um preço geralmente de referenciação, é um preço que influencia inclusive precificação em outros países. O Brasil é influenciado por outras listas, a lista do Brasil influencia outros países, e é um preço que também é para o mercado privado, a gente nunca pode deixar de esquecer isso. Além disso, a gente tem o anacronismo da Resolução 2 de 2004. Né? Eu gosto de ressaltar o ano 2004 para a gente relembrar que a gente está falando sobre terapias gênicas, terapias avançadas, a última fronteira da indústria farmacêutica. São tratamentos extremamente inovadores que usam engenharia genética, como a Vanessa bem destacou. Muda o curso natural da doença, muda o tratamento para o paciente, porque agora você fala numa aplicação no início da vida dele e vai gerar efeitos para o resto da vida, ao contrário de tratamentos de uso crônico para o resto da vida do paciente, e que nem sempre mudam e trazem resultados tão efetivos como a terapia gênica traz. Né? Então essa é uma grande questão, como pagar? Porque você tem um aporte de recursos muito grande na entrada, porque você vai ter uma aplicação no início da vida do paciente,
e o dispêndio, em tese, seria nessa primeira aplicação. O que também vem sendo discutido em vários países do mundo. Estados Unidos, que é uma economia super liberal, onde geralmente as tecnologias farmacêuticas encontram os Estados Unidos como sua casa, a porta de entrada para o mundo, tem discutido o financiamento dessas terapias gênicas ao longo de um período maior do que um dispêndio, um aporte na entrada. Então, a grande discussão é essa: como precificar essas tecnologias se você tem uma resolução de 2004, onde elas nem eram imaginadas, elas não eram sequer cogitadas por um médio ou um curto prazo, né? Então, se você pega a resolução número 2 de 2004, você já encara um primeiro problema. Essa resolução, ela classifica os produtos farmacêuticos em 6 categorias, né? Categoria 1 e 2 são os produtos novos ou inovadores. Categorias 3 e 4 são produtos antigos, que são chamados similares, ou os branded generics. Temos a categoria 5, que é uma categoria para novas formas farmacêuticas no Brasil, ou novas associações, a categoria 6, que é uma categoria para medicamentos genéricos. Essa era a realidade de 2004. Se a gente for olhar a resolução pura e simples, onde entra as terapias gênicas? Em lugar nenhum. Quer dizer, as terapias gênicas, elas não são consideradas inovadoras para o marco de preços de entrada da regulação econômica da CMED no Brasil. Isso é muito complicado. A saída na resolução, sim, a resolução tem lá o artigo 20 que coloca a possibilidade de que, se um medicamento não se enquadra nessas definições, ele pode ser enquadrado como caso omisso. Aí a gente chega numa questão que pode ser muito simples ou pode ser muito complicada. E, geralmente, ela assume o caminho complicado, né? Simples seria, sim, as terapias genéricas, eu, comitê técnico da CMED, posso decidir que elas são medicamentos inovadores. Categoria 1, a semelhança da categoria 1. E isso faz com que a precificação seja muito fácil. Referencia-se em 9 países, ou no país de origem, onde foi desenvolvida essa droga, essa terapia gênica, e você daria o menor preço internacional dessa cesta de países. Esse é o caminho fácil. Se você quer procurar um caminho difícil, o caso omisso dá todas as condições para o regulador complicar bastante esse caminho. Por quê? Porque ele pode fazer qualquer coisa. A resolução, ela abre para que se faça a precificação no caso a caso, ou em blocos de assuntos, quando a CMED define que a maneira de precificar vai servir como jurisprudência administrativa para outros casos semelhantes, e você pode ir por caminhos que podem dificultar muito a entrada dessas tecnologias no Brasil. Dar um preço que não viabilize a entrada dessa tecnologia do Brasil significa que o Brasil não terá essa tecnologia à disposição dos nossos pacientes. Pelo menos da forma ortodoxa, tradicional, que é o registro sanitário, preço na Anvisa e depois toda uma discussão nos fóruns adequados Conitec e ANS de incorporação em sistemas de saúde, né? A gente acaba não tendo a tecnologia no Brasil, mas a gente sabe que o paciente busca de forma judicial medicamentos que não tenha nem registro no país, ou tem registro, não tem preço, ou que estão viabilizados. Mas, efetivamente, se a gente não dá um preço de entrada que permita o lançamento no Brasil, essas tecnologias não vão entrar. E um grande entrave é, efetivamente, o anacronismo da Resolução 2 de 2004. Ela está sendo discutida, a sua evolução? Tá. Eu, quando fui secretário em 2012, já discutia a evolução. Isso a gente está falando de 9 anos, né, de gap. Em 2009, já teve um processo aberto e também não houve modernização. Esse atual modelo de trabalho de atualização da resolução começou em 2017. Nós estamos em 2021 e a gente não teve termo, não teve fim essa modernização da resolução 2. A gente não consegue ter resposta do órgão regulador para que a gente tenha segurança jurídica e previsibilidade aqui do lado da indústria. Isso é muito importante, né? Existe uma análise de impacto regulatório que está aberta desde 2018, que ela não chega ao fim, e
Foi criado um novo grupo de trabalho em novembro do ano passado para acabar o trabalho agora no meio de maio, e a gente ainda não tem perspectiva, esse trabalho a gente sabe que está atrasado, mas a gente precisa, sim, rediscutir isso, né? São terapias que mudam o curso natural da doença, salvam vidas. A grande discussão é, vamos tê-las ou não no Brasil? Vamos tê-las da forma ortodoxa, que permite muita economia. Quando você incorpora, você discute bastante o financiamento e geralmente chega num ponto de acordo que faça ela ser viável, ou não. A gente vai partir para uma judicialização, ela vai vir importada ao dólar do dia, o que é muito ruim. A indústria farmacêutica ela trabalha com previsibilidade e segurança jurídica. Esses medicamentos eles são feitos em uma planta no mundo e tem uma logística global. Então, a gente não tendo previsibilidade, a gente às vezes não tem como entrar na fila para ter essa medicação aqui, mesmo com a judicialização, isso é muito ruim, né? E fora a previsibilidade, né? Nós somos empresas que trabalhamos temos os custos no fim do dia, trabalhamos visando lucro, sim, mas a gente precisa ter previsibilidade para organizar nossas contas e saber com quem a gente vai trabalhar, né? Então, primeiro, a precificação ela tem que ser modernizada, né, já para encaminhar ao final. Ela tem que ser organizada, ela tem que ser modernizada, tem que trazer previsibilidade, segurança jurídica e tem que viabilizar a entrada de novas tecnologias farmacêuticas no Brasil. Ponto. 2. Esses produtos vão ter o preço CMED na hora que entrarem no sistema? Não, eles não têm. A incorporação no sistema público feita pela Conitec, a avaliação da tecnologia em saúde feita lá é muito eficaz. Se ela for viável de alguma maneira, há uma discussão posterior de preço. O Ministério, quando centraliza a compra, ele é um excelente comprador, é quem consegue os maiores descontos como comprador no Brasil. Se vai para a ONS, existe uma pulverização de negociação com cada player desse mercado de saúde suplementar, que também são muito, muito eficientes. E o que a gente precisa, sim, é discutir como financiar esses medicamentos inovadores, essas terapias gênicas, nos sistemas privado e suplementar e público de saúde, né? Porque é aquilo, repito, e a Vanessa já disse bem, é uma mudança de ótica, você tem um pagamento, quer dizer, você em tese teria um pagamento muito grande na entrada, ao contrário de outras tecnologias onde você são de uso crônico, você paga ao longo da vida do paciente em dispêndios grandes no fim do período, mas diluídos no tempo. A gente precisa mudar a legislação para que a gente possa ter modelos inovadores de pagamento no Brasil, né? A gente tem que adotar os modelos de risco compartilhado, que já são comuns em vários países que têm a regulação de preços e de acesso no mundo, de incorporação, e a gente tem muita dificuldade de incorporá-los aqui por travas legislativas, né? O ex-secretário Denizar Viana tentou fazer um projeto piloto, conseguiu até driblar algumas travas legislativas, mas ele tinha reuniões semanais com o TCU para conseguir fazer esses dribles e adaptar a legislação ao projeto que ele queria. A gente precisa melhorar o SUS, né, a captação de informações epidemiológicas, a sistematização, os centros especializados que tratam esses pacientes. A gente precisa saber medir a eficácia do tratamento, medir a evolução do paciente, etc, etc. A gente tem muito trabalho a fazer. Mas a gente não pode fazer com que a precificação, que a regulação da CMED seja uma barreira à entrada dessas tecnologias no nosso mercado. A gente tem que pensar fora da caixinha, tem que pensar a médio e longo prazo e tratar da avaliação de tecnologia em saúde onde ela tem que estar, que é nos órgãos que incorporam as tecnologias nos sistemas, Conitec e ANS. Era isso e fico à disposição para o debate mais tarde.